Aleluia, Tu és santo, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, nessa noite para prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Reconhecendo que tudo que temos foi por intermédio do Seu sangue. E o acesso que temos, a posição que temos, é graças ao Seu sacrifício, Jesus. Por isso nós estamos aqui como igreja, para adorar o Seu nome, para engrandecer o Seu nome e reconhecer todos os nossos benefícios vieram através do Seu nome, Jesus. Muito obrigado. Pai, eu oro, Senhor, por um culto, Pai, onde a Sua palavra será ministrada, ela não voltará vazia, Senhor. E eu quero, Pai, como um canal limpo e desobstruído, trazer a Sua palavra direto do Seu coração, para o coração dos meus irmãos, Pai. Que eu não fale nada por mim mesmo, Senhor, mas fale o que está na Sua palavra, é aquilo que o Senhor precisa alcançar a igreja, Senhor. Ô Espírito Santo, muito obrigado pela Sua habitação dentro de nós e pelas Suas manifestações e Sua vinda sobre nós, Espírito Santo. O culto é Seu, faça segundo a Sua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. O louvor, muito obrigado. Rafa vai tomar um cafezinho, uma aguinha, depois volta já, viu, Rafa? Pode já voltar. Já que você sentou, o pastor John não está, mas eu preciso fazer isso. Fala do irmão que está do teu lado, diga para ele Shalom. Fala com o irmão do outro lado e diga para ele Shalom. Aleluia. Como eu disse, o nosso pastor John Kennedy Cavalcante da Silva, ele tirou essa semana de descanso, foi à praia, segundo ele, pegar um jacaré, pegar umas ondas. Eu acredito que ele está nos assistindo também, mas ele já está voltando de viagem. E deixa um abraço para a igreja. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, queridos. Eu gosto de começar dizendo que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar essa noite. Amém? Viemos à igreja prestar o nosso culto ao Senhor, viemos adorar o Senhor e vamos receber dele aquilo que nós precisamos. Força, renovo, segurança, paz, alegria. Tudo que nós precisamos está disponível através do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos no culto Conexão, culto Visão essa noite. Nós vamos falar acerca da palavra do Senhor e o pastor tem uma visão e uma direção que no culto Conexão nós transmitimos uma palavra em relação à igreja, que ela será replicada durante os grupos Conexões. E nós vamos falar essa noite sobre uma lei que eu gosto muito de falar. E Janaína sabe disso, a gente fica trocando figurinhas. Sempre que eu escuto uma mensagem sobre isso, ela manda para mim. E nós vamos falar sobre a lei da semeadura. Amém? Ou sobre o sistema de sementes, ou o poder de uma semente, como você queira falar. Glória a Deus. Você está animado? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Gênesis 8, no verso 22. Diz a palavra do Senhor. 8, 22. Se você não for bom de endereço, primeiro livro da Bíblia. Mas será projetado aqui no telão também, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 8, no verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui em Gênesis, Deus está dando uma sinalização muito clara para a gente. Não só para a gente quanto a igreja, que essa é uma lei que rege todo o mundo, a lei da semeadura. Ela não está disponível só para o crente não, meu irmão. Ela está disponível para todo mundo. O que o homem planta, certamente ele colherá. A gente vê lá em Gênesis 1:1 que diz, no princípio criou o Senhor Deus céus e terra. Quando fala esse criou, nesse texto, é a palavra hebraica bará, que significa criar a partir do nada. Então em Gênesis 1:1 a gente vê Deus criando a partir do nada. Ele é onipotente, amém? Ele pode criar a partir do nada. E é interessante que esse verbo bará, esse verbo hebraico, ele não aparece quando é uma ação humana, só quando é uma ação divina, porque só Deus tem o poder de criar do nada. E a partir daí, Deus cria o homem, vocês sabem bem, façamos o homem, nossa imagem e semelhança, depois o homem cai. Mas só que Deus diz ao homem que ele exercerá domínio sobre a terra. E quando Deus diz que ele exercerá domínio sobre a terra, lá em Gênesis 1:29, ele diz,
Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso será para mantimento. Então Deus deu duas coisas ao homem: domínio e sementes. O homem, ele é o único ser vivo que ele é capaz de escolher a sua plantação. Nós podemos escolher o que será plantado, como será plantado, em que tempo será plantado. Nós temos essa opção, nós temos essa oportunidade, porque Deus nos deu, e por isso nós dominamos, porque nós entendemos o sistema de sementes. Deus estabeleceu esse princípio, e como eu disse, essa lei ela é universal. Até o próprio Deus escolheu se submeter a essa lei. Como eu disse, ele criou a partir do nada. Mas depois daí a gente vê Deus se submetendo a essa lei da plantação e da colheita. Quando o homem plantou o pecado, ele colheu a morte. Você está comigo até aqui? E Deus queria colher a igreja. Por isso ele decidiu plantar a sua melhor semente. Ele plantou Jesus, uma semente incorruptível. Deus poderia ter dito, haja salvação. Não poderia? Ele é onipotente, mas ele decidiu, através da sua palavra, nos deixar o lembrete que o próprio Deus se submeteu à lei que ele mesmo criou. Você vai entender. Aleluia. Nós temos sempre, queridos, uma semente. Deus nos dá sempre uma semente. E nós escolhemos o que fazemos com ela. Nós sempre vamos ter uma semente. Se não fosse isso, Deus não seria bom. Se ele tivesse dito, Deus dá semente ao que semeia, e ele não desse a semente para a gente plantar, o problema é que muitas vezes a gente quer imaginar uma semente como uma coisa muito grande, e nem sempre é. Mas todos nós temos uma semente a ser plantada. E nós devemos ter cuidado se nós não estamos comendo essa semente, ou de que forma nós estamos tratando essa semente que Deus coloca em nossas mãos. Nós vamos entender, meu irmão. Primeiro eu quero ler um texto, está lá em 2 Coríntios 9, 10. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nós entendemos, irmãos, que uma semente ela é capaz de produzir. E quando eu estou falando de semente, eu não queria que nós nos limitássemos a pensar numa semente financeira ou pensar em dinheiro. É muito mais além disso. Eu não quero que você, muitas vezes a gente é condicionado quando fala semente, pensar no bem material, pensar em dinheiro, mas não é só sobre isso que eu estou falando com você essa noite. A grande maioria de nós, quando vemos uma árvore frutífera, nós damos mais atenção. A maioria de nós, quando nós vemos uma árvore frutífera, nós damos mais atenção à árvore. Aliás, nós damos mais atenção ao fruto, porque nos chama a atenção aquele fruto comestível, muitas vezes. E, na verdade, o que é mais importante é a árvore. E a gente foca no fruto, pensa no fruto, mas nós devemos entender que o poder está na árvore, o poder está na semente que produziu aquele fruto. O fruto não existiria se não fosse a árvore. E às vezes, quando a gente vê uma semente, Deus já vê uma árvore, Deus já vê a multiplicação. Então, muita gente está com a semente, e a gente está vendo aquela semente, e Deus está vendo a multiplicação daquela semente. E como se dissesse, vai meu filho, planta essa semente. Planta essa semente que você vai colher. E às vezes aquela semente que deveria ser plantado, a gente come. E deixa de desfrutar ou usufruir aquilo que nós poderíamos através daquela semente plantada. A gente pode usar vários exemplos de frutos, mas eu vou usar de uma maçã, porque eu já falei dela outra vez aqui. Dentro de uma maçã, existem 8 sementes. Uma maçã normal, padrão FIFA. Existem 8 sementes dentro de uma maçã. E cada semente ela é capaz de produzir uma árvore. Amém? E cada macieira, na sua estação, ela dá, se ela for uma macieira média,
ela consegue dar uma média de 800 frutos por estação. Veja, 8 sementes, cada semente uma árvore, cada árvore 800 frutos. E esse poder da semente, queridos, que a gente exemplifica através de uma semente natural de árvore, também é assim na nossa vida. Quantas sementes nós temos que ela tem o poder de multiplicar 800 vezes? A palavra do Senhor, a gente vai chegar lá, diz que a semente ela pode ser multiplicada a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas é um exemplo. Deus não tá limitado a 100 vezes não, meu irmão. Ele pode multiplicar muito mais. Amém? Glória a Deus. Como o texto diz, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Dentro de todo o pão, dentro de todo o fruto que chega às nossas mãos, queridos, nós temos uma semente para plantar. Dentro do que a gente recebe, dentro do que Deus faz nas nossas vidas, dentro das bênçãos que nós recebemos de Deus, nós temos uma semente para plantar. Quantas bênçãos Deus nos deu à nossa vida, eu queria que você trouxesse a memória e fizesse um memorial. Eu sei que eu estou pregando aqui, eu vou fatalmente dar meus exemplos, né? Porque sou eu que estou pregando. Quando você estiver pregando, você dá os seus exemplos. Mas, quantas coisas Deus já fez na nossa vida, quantas bênçãos Deus já nos deu, e dentro daquela bênção tinham sementes a serem plantadas. E a gente não plantou. E às vezes a gente bloqueou aquele sistema de sementes. Eu planto, eu colho. Eu planto de novo, eu colho mais. Aleluia. Você está comigo até aqui? Aleluia. Toda semente, queridos, carrega o poder da multiplicação. Seja naturalmente, seja espiritualmente. Toda semente carrega o poder da multiplicação. Eu não conheço nenhuma árvore, se você conhecer me diga, eu não conheço nenhuma semente que uma vez plantada, ela dê só mais uma semente ou só mais um fruto. Eu não conheço. Eu até pesquisei para não falar besteira, né? O ChatGPT diz que não tem. Então, dentro de uma semente, queridos, sempre vai haver a potencialidade de multiplicação. Senão, não seria bom a gente plantar uma semente e colher uma semente. Então, vou plantar para quê? Não faria sentido. Amém? Então, dentro de toda semente que você tem, ela tem o poder de multiplicar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Todo nosso estilo de vida como cristão fundamenta-se, querido, nesse princípio, nessa lei de plantar e colher. E eu quero chamar a tua atenção esta noite sobre as sementes que nós temos plantado. Porque tem um texto lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará ou colherá. De Deus não se zomba. Eu não sei se essa palavra traz para você alegria, se você diz amém ou você diz misericórdia. Mas isso diz muito sobre a semente que vocês têm plantado, que nós temos plantado recentemente. Se nós temos plantado uma semente boa, numa boa terra, nós devemos ficar tranquilos, amém, glória a Deus e aleluia. Mas, como o texto diz, de Deus não se zomba. E às vezes quando a gente lê isso, a gente pensa só da forma de punição, só na forma de, como se fosse, nesse sentido mesmo, de punir ou de uma forma negativa, quando a gente lê de Deus não se zomba, como se houvesse um castigo por uma má semente plantada. Mas também existe consequências, não existe castigo, mas existe consequências das nossas sementes plantadas. Mas eu quero trazer para o lado positivo desse texto, porque a semente, ela plantada, você vai colher, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, se você praticar um crime, talvez Deus lhe perdoe, Ele tem o poder de perdoar, caso você peça, você se arrependa, Deus vai perdoar, amém? Mas você pode colher os frutos naturalmente daquele crime. Está todo mundo olhando para mim, amém? Está entendendo, né? Mas é para olhar para mim mesmo, né? Eu estou pregando. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa aí, viu, gente? Aleluia. É para você não dormir, para você rir um pouco e não dormir. Nós podemos determinar, querido, o que vamos plantar. E consequentemente colher. E é bem verdade que a colheita é sempre maior do que a semeadura. E não existe uma semente, queridos, como eu disse, que não seja capaz de dar mais de um fruto. Aleluia. E lá em Efésios 3:20, diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe poder operando sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão. Existe poder operando sobre a mim e sobre a sua vida. E quando a gente decide plantar debaixo desse princípio, debaixo dessa direção do Senhor, o poder de Deus que opera na nossa vida, aliado à legalidade que nós temos e cumprir o princípio da sua palavra, vai nos fazer prosperar. Vai fazer chegar às nossas mãos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, o mais íntimo desejo do nosso coração, Deus pode realizar, meu irmão, alinhado com a palavra dele, alinhado com a vontade dele. Só que muitas vezes nós não estamos desfrutando de coisas porque nós não plantamos a semente que nós deveríamos ter plantado. Sabe que muitas vezes a gente pode estar frustrado em alguma área da nossa vida e essa frustração, ela vem porque nós esperávamos alguma coisa de Deus e Deus talvez estivesse esperando um posicionamento nosso, como por exemplo plantar uma semente. Eu tenho crido em coisas sobre a minha vida, meu irmão. Por exemplo, eu estou crendo para comprar a minha casa própria. Vai chegar, glória a Deus. O que é que eu tenho feito? Plantado em pessoas que têm o mesmo desejo que eu. Eu sei que alguém está construindo uma casa, eu vou lá e faço uma oferta. Estou plantando uma semente. Amém? E eu sei que eu vou colher. Amém? Não tenho dúvida disso, e você vai ouvir esse testemunho ainda. Glória a Deus. Obrigado por ter se alegrado comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que nós estamos colhendo hoje, queridos, é resultado daquilo que nós plantamos ontem. E aquilo que nós vamos colher amanhã é resultado daquilo que nós plantamos hoje. Não tem como fugir desse princípio. Não tem como fugir desse princípio. E talvez, meu irmão, a gente esteja colhendo coisas que a gente plantou, que a gente nem lembra quando plantou. O que nós não podemos fazer é deixar de plantar. Sabe quando a gente planta, a gente programa uma colheita? E quem decide o momento de colher não é ele, não é você, é Deus. Amém? Mas só que quando você planta, você dá legalidade a um princípio da palavra do Senhor, que você plantando, certamente você vai colher. Você agenda uma colheita no céu. Aí depois começa a chegar a bênção na sua vida e você, meu Deus, onde é que está vindo isso? Não mereço tanto. Sementes que você plantou, e muitas vezes você nem lembra. Aleluia. Eu, graças a Deus, graças a Deus. Às vezes eu encontro pessoas que agradecem por ter abençoado em algum momento da vida, e eu nem lembro muitas vezes, nem lembrava mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu entendi. Eu planto. Eu não estou falando isso para me vangloriar, não, que eu não costumo plantar para ninguém ver, não. Eu costumo plantar, como a palavra diz, com a mão direita, de forma que a mão esquerda não veja. Mas eu planto. E eu estou dizendo isso para servir de testemunho e para edificar a sua fé também. E eu tenho colhido, meu irmão. Eu tenho colhido tantas coisas da parte do Senhor, tantas bênçãos, que eu me acho tão indigno de receber. Quando eu olho para a minha família, para a minha casa, para aquilo que eu tenho conquistado, tantas bênçãos. E eu consigo entender que foram sementes que foram plantadas. Por isso eu não negocio as sementes que chegam na minha mão. As sementes chegam na minha mão, parte delas são sempre plantadas. Sempre plantadas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda que a parte mais importante da colheita não é a colheita. A parte mais importante da colheita é a plantação. Então escolha que a gente vai plantar. Um agricultor, talvez ele não entenda o sistema da terra, de receber a semente, de forma como um agrônomo entende, um geólogo entende, enfim. Mas ele sabe que quando ele planta uma semente, ele vai colher aquela semente muito mais do que ele plantou. Deixa eu te dizer, ninguém planta milho esperando colher melancia, não. Apesar das duas começar com M, mas não tem nada a ver. Ninguém planta milho e espera que vai colher melancia. É uma lei universal. E sabe que a terra ela é preparada para digerir aquela semente e fazer produzir o seu potencial? Uma semente, quando cai na terra, ela é capaz de tirar, muitas vezes a semente vem com uma casca, ela faz com que aquela casca se faz com que aquela casca se quebre. Oh, aleluia. E o potencial daquela semente seja estabelecido sobre a terra. Tudo que cai na terra
ela tenta fazer com que aquilo seja plantado. A terra, ela tenta fazer com que aquilo produza. Porque Deus, quando criou a terra, ela tinha esse potencial. Às vezes a gente jogar um sapato velho na terra, enterrar ele, a terra vai tentar rasgar o sapato, tentando procurar uma semente ali, só que não tem o potencial da semente. Mas tudo que cai na terra, queridos, a terra, ela tenta projetar aquilo, porque foi da criação de Deus. Aleluia. Isso é muito sério, meu irmão. Eu estou aqui como boca de Deus para te dizer, escolha as suas sementes. Escolha o tempo de plantar as suas sementes. Escolha o modo de plantar as suas sementes. Deixa eu te dizer, nós devemos plantar com alegria. Não adianta a gente, por exemplo, vir à igreja, quando a gente está servindo na igreja, a gente está plantando, amém? A gente vem servir na igreja, a gente está plantando o nosso tempo, plantando o nosso talento no reino de Deus, e não existe lugar melhor para a gente plantar. Só que às vezes a gente está plantando aqui, a gente está servindo na igreja e a gente está de todo jeito. Ou a gente está murmurando, reclamando. Meu Deus, quantas escalas. Meu Deus, ninguém me ajuda. Ninguém está vendo não que eu estou precisando de ajuda. Rapaz, acabei de limpar, o irmão veio e pisou. A mãe traz esse menino aqui para a salinha, não troca nem a fralda. Sabe? Murmurando. E sabe que isso tem o poder de roubar a nossa semente? Às vezes a gente está plantando, querido, mas não está plantando com a atitude certa do nosso coração. E essas sementes, elas serão roubadas por você mesmo deliberadamente. Então, se você escolheu plantar, se você escolheu servir, faça isso com alegria, faça isso com entendimento, faça isso como para Deus, porque é para Deus. Eu e você, nós servimos a Deus servindo pessoas. Aleluia. E pessoas, queridos, dão trabalho. Ou você, bonitão, bonitona, não dá trabalho? Todos nós. Eu estava servindo diaconato, estava ali limpando, aí vinha um abençoado, derramava água e pisava em cima e saía caminhando ainda. Eu estou aqui para servi-lo, meu irmão. Aleluia. E sabe que a desonra é uma excelente ladra de sementes. Ela ia me corrigir, mas depois viu que eu falei certo. A desonra é uma excelente ladra de sementes. Sabe que, graças a Deus por isso, eu tenho me dedicado, tenho crescido espiritualmente, graças a Deus por isso, é cumprimento de palavra, mas você nunca ouviu da minha boca, ninguém nunca ouviu da minha boca uma palavra de desonra contra um pastor ou contra um líder dessa igreja. Nunca saiu da minha boca uma palavra de desonra. Porque eu sei que isso tem o poder de roubar a minha semente. Aleluia. Às vezes a gente se incomoda, não entende. Eu até estava conversando com o pastor Joab hoje de manhã sobre isso. Às vezes a gente não recebe de uma forma boa. Às vezes um líder fala para a gente uma coisa e a gente às vezes não entende, fica ali ruminando, digerindo aquilo. Mas só que a gente precisa entender que é para o nosso bem. E se ele estiver errado, porque ele é um homem, ele pode errar. Não cabe a mim, não cabe a você plantar uma desonra ou plantar uma discórdia dentro de um grupo, dentro do nosso meio. Nós não temos essa intenção. Ou não devemos ter essa intenção de plantar desonra, de plantar discórdia em nosso meio. Amém? Então, meu irmão, não deixe a desonra roubar a sua semente. Amém? Fecha parênteses. Glória a Deus. Não, estamos falando de semente também. Aleluia. E, querido, sabe que às vezes as coisas que nós desejamos, nós devemos plantar. Como eu falei da minha casa. Mas às vezes a gente deseja, sei lá, mais amigos. Então, tente ser o melhor amigo na vida de alguém. A gente diz, eu vim para a igreja e fulano me olhou torto. Olhe para ele com alegria. Sabe? Você está triste, semeie alegria. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Sementes, sementes. Glória a Deus. A colheita ela é apenas o resultado. Como eu disse, a semente nem existiria, a maçã nem existiria se não fosse a semente dada por Deus. Aleluia.
Quantos sabem que palavras também são sementes? E a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. E nós podemos decidir quais palavras nós vamos semear. Se a gente conseguir decidir quais palavras nós vamos plantar, nós seremos bem-sucedidos. Porque morte e vida estão no poder da língua. Aleluia. Se o pastor Edilson falar que a criança passa um tempo de vida aprendendo a falar, e depois que a gente é adulto, a gente passa um tempo tentando aprender o que devemos falar. Aleluia. E é muito sério isso, queridos. Sobre o que a gente declara, sobre o que a gente fala, em relação à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho. Não devemos murmurar. Às vezes a gente ora por uma coisa, Deus nos abençoa, a gente ora por um trabalho, Deus nos dá o trabalho, a gente está prosperando, mas devido ao dia a dia do trabalho, o cansaço do trabalho, a gente começa a murmurar e a reclamar daquilo que Deus nos deu, que a gente orou para ter. E Deus, imagina Deus lá em cima dizendo, mas misericórdia desse rapaz. Pediu, eu dei, e agora está reclamando. Graças a Deus pela misericórdia dele. Né? Graças a Deus pela sua misericórdia, meu irmão. Aleluia. Se controlarmos as palavras que podemos semear, vamos exercer domínio sobre a nossa vida. É isso aí. Deixa eu dizer, queridos, não lembra a Deus o que está faltando. Deus sabe, e o diabo sabe também o que está faltando na sua vida. Mas lembra a Deus as sementes que você plantou. Eu vi Daiane pregando aqui na conferência de mulheres, eu estava ali servindo. E ela dizia, não abra mão da sua colheita. Ela dizia que não ia abrir mão da colheita, não ia abrir mão das sementes. E é bem isso, meu irmão. Quando nós plantamos, nós não devemos abrir mão daquela semente. Porque certamente nós vamos colher. A palavra do Senhor diz isso. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele diz que nós vamos colher, nós vamos colher. Então nós não devemos abrir mão da nossa semente. E ao invés de gastar tempo dizendo, mas Senhor, está faltando isso na minha vida. Lembra. Senhor, eu plantei uma semente nessa área. E no tempo certo eu vou colher. Eu oro, Pai, para que esse tempo chegue. Aleluia. Mas temos que ter a semente plantada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que nós ainda não temos, talvez esteja na semente que nós ainda não plantamos. Eu vou dizer de novo desse lado. Aquilo que nós ainda não temos, talvez esteja nas sementes que nós ainda não plantamos. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou falando sobre dinheiro, meu irmão. Estou falando sobre semente de fé, sobre semente de obediência, semente de amor, de alegria. Aleluia. Sementes. Glória a Deus. E se nós queremos aumentar a nossa colheita, nós devemos aumentar a nossa plantação. Porque a palavra do Senhor diz isso. 2 Coríntios 9,6. A gente usa muito esse texto quando a ministra diz minha oferta. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. E sabe que Deus age aumentando aquilo que nós colocamos em suas mãos? Deus age aumentando aquilo que nós colocamos em suas mãos. Só que muitas vezes nós não colocamos nas mãos de Deus. E a gente espera um aumento, a gente espera que Ele acrescente, mas nós não colocamos a nossa semente nas mãos de Deus. Não colocamos aquilo que precisamos nas mãos de Deus. E eu estou falando isso de sementes, eu também falo de problemas ou situações. Às vezes a gente se apega, a gente tem um problema para resolver, uma situação para resolver, a gente se apega a ela e esquece de entregar a Deus, de colocar na mão de Deus. Como se na força do nosso braço, nós fôssemos capazes de resolver. Algumas coisas sim, no que depender de nós. Mas, queridos, coloca na mão de Deus. Não esquece que Deus é teu Pai. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós buscamos a Deus, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam.
Então, se nós buscamos a Ele, entregamos na mão dEle, certamente Ele fará, meu irmão, porque Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. 3 pessoas, aleluia, que disse que Ele era bom. Diz que Deus é bom. 3 pessoas deram aleluia. Aí me ajuda, né? Ajuda o pregador. Obrigado, Senhor Ibaldo. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer, querido, que Deus tem uma semente para cada área da nossa vida. Na palavra de Deus, tem uma semente para cada área da nossa vida. Se a gente está doente, a gente planta a palavra. Senhor, obrigado porque a sua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curado. Se é uma falta financeira, Pai, obrigado porque a sua palavra diz que o Senhor fará aumentar. A sua palavra diz que como é que diz? Meu Deus, segundo a sua riqueza de glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Quase não chega o texto. Aleluia. Aleluia. Se é uma falta, queridos, se pegue a essa palavra do Senhor. Aquilo que você está precisando, vá na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma semente para você plantar. Uma declaração de fé para você plantar. E nós somos da palavra da fé, amém? Então nós exercemos fé. Nós localizamos na palavra aquilo que nós precisamos, declaramos a palavra, exercendo fé, crendo que aquilo é uma semente plantada no reino de Deus, e Ele fará. E Ele fará. Então localiza, meu irmão, dentro da palavra, aquela semente que você está precisando e plante. Aleluia. Não esqueça que você pode contar com Deus. Aleluia. Nós temos um cheque em branco para pagar qualquer conta, meu irmão. Uma procuração pública assinada por Deus. Já pensou? Aleluia. Então localize aí na sua vida, meu irmão. Se tem alguma coisa precisando de ajuste, alguma falta na sua vida, vai na palavra do Senhor e localiza aquilo e declara aquilo. Aleluia. Que você vai testemunhar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A lei da semeadura e da colheita, ela nos move. Amém? Eu planto fé, eu colho fé. Eu planto justiça, eu planto amor, eu planto fidelidade, eu planto amizade, eu planto comunhão, eu planto honra. Eu planto honra, eu colho honra, meu irmão. Muitas vezes a gente quer ser honrado e não honra. E quando eu falo de honra, não falo honrar os de cima não, honrar o pastor, honrar a liderança só, tão somente. Devemos honrar, claro, certamente, mas honrar todos, meu irmão. Sementes de honra. Aleluia. Quando você chega aqui, meu irmão, e tem um diácono na porta para lhe receber com toda a alegria. Eu já fui diácono. O pastor Jobel líder sabe bem. A gente chega, a gente está tão feliz para estender a mão e passa o irmão que parece que... Rapaz, depois desceu os frutos logo na entrada da igreja. Sabe? Honra, meu irmão. O que custa você cumprimentar? Eita, meu irmão, obrigado pelo seu serviço. O que custa você pegar a sua criança do departamento infantil? A gente está aqui, recebendo a palavra do Senhor, desfrutando. E nossos filhos estão lá com as tias, no departamento infantil, elas cuidando. E a gente não honra. Às vezes até reclama. Mas, rapaz, meu menino veio com a fralda suja. Nem trocaram a fralda. Não reclame não, minha irmã. Agradeça, honre. Minha irmã, muito obrigado pelo serviço. Porque nós sabemos o abençoadinho que nós temos em casa. Cada um sabe o abençoadinho que tem em casa. Tem uns que são mais do que outros. E a tia está lá, olha. Para a gente estar aqui cuidando. Então, planta semente de honra, queridos. O que nos custa, talvez até dar uma oferta. Ao irmão que está cuidando do nosso carro. À irmã que está cuidando do nosso filho. Sementes de honra, meu irmão. E certamente você vai colher. Disso eu não tenho dúvida, porque a palavra do Senhor diz isso. Aleluia. Aleluia. E quando eu falo de sementes, queridos, não estou falando de valor. Aquela viúva pobre que depositou aquelas 2 moedas, certamente ela colheu em abundância, porque ela chamou a atenção de Jesus, inclusive. A Bíblia não fala a colheita dela, mas eu tenho certeza que foi extraordinária, por conta da atitude do seu coração. Aquela viúva, lá em 1 Reis 17, que ela tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, que chega o profeta Elias, né? Ela diz a ele, é o resto, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ele pede, o profeta pede a ela.
E ela, como uma semente de honra, pega o pouco que ela tinha e dá ao profeta. E vocês sabem o que aconteceu. As vasilhas não foram suficientes sobre as bênçãos derramadas. Então, não tem a ver com o valor, tem a ver com a sua intenção e na mão de quem você coloca. Ou você não lembra que aquela criança que tinha 2 pães e 5 peixes? 2 pães e 5 peixes. Colocou 5 pães e 2 peixes. A ordem dos fatores altera o produto. 5 pães e 2 peixes. E colocou na mão de Jesus. E com aquilo ele alimentou 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Então, semente não tem a ver com valor, não tem a ver com quantidade, tem a ver com intenção, com atitude. Aleluia. Glória a Deus. E uma semente, meu irmão, ela pode nos tirar de qualquer situação. Você sabe disso? Uma semente, ela pode nos tirar de qualquer situação. Aleluia. E às vezes a gente fica procurando pessoas para justificar ou para culpar muitas vezes o nosso insucesso. Enquanto a gente ficar procurando pessoas para culpar, a gente vai ficar no mesmo lugar. Mas quando a gente decide plantar, decide crescer, decide abençoar, certamente vamos prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Decida plantar o seu sucesso, meu irmão. Decida plantar a sua solução. Aleluia. Glória a Deus. Não subestime a sua semente. Não subestime a sua semente. Não subestime o que você pode ofertar. Não subestime o que você pode semear. Não subestime o que você pode fazer pela vida de alguém. Na vida de um líder, na vida de um irmão. Não subestime. Uma cesta básica, uma roupa. Não subestime, meu irmão. Abraão decidiu plantar Isaac para ser pai de nações. E às vezes a gente quer plantar e não quer plantar o nosso Isaac. Eu não estou falando de filho, não. Eu estou falando a gente quer ofertar uma roupa para alguém, a gente vai no guarda-roupa e quer pegar aquela que a gente menos usa, que a gente não gosta. Não é o nosso Isaac, não é o nosso melhor. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja e vou ofertar e abro a carteira, eu vejo uma nota menor e uma nota maior, e eu tendencialmente fico pegar a menor, e impressionante como Deus gosta de me futucar nisso. Sempre que eu pego uma nota menor, Ele diz, é o seu melhor. E teve um dia que eu estava lá atrás, aí botei umas notas menores em um bolso, e botei uma nota bem maior no outro bolso, e vim caminhando para ofertar, né? Aí sentei aqui, sabia onde eu tinha colocado. Aí pedi um envelope. A diaconisa fica constrangida de colocar no envelope para ninguém ver, né? O valor da nossa oferta. Aí eu peguei o envelope assim, peguei no bolso e botei. Eu nem vi, tinha botado. Eu cheguei lá fora, que entrei no carro. Eu disse, meu Deus do céu. Ofertei tudo que eu tinha. E sabe que nesse dia, querido, subiu uma nota de gratidão no meu coração e de alegria. Eu estava com a intenção errada. Pedi perdão ao Senhor. Mas eu plantei o melhor que eu tinha. E eu sei que isso deve acontecer com você. Talvez você não esteja dando a voz ao Espírito Santo quando isso acontece. Mas quando a gente vai plantar, vai ofertar na vida de alguém, meu irmão. É impressionante. Sabe, eu não estou dizendo para me vangloriar. Entenda isso. Estou testemunhando. Eu já semeei inúmeras coisas. Uma coisa que eu gosto muito de semear, até comentei com o pastor Jabe outro dia, que eu acho ruim usar relógio. Gabi sabe disso. Na igreja. Porque tem momentos que eu tenho muito relógio. Aí tem alguns que eu não tenho nenhum. Porque eu boto um relógio e eu saio ofertando. É impressionante. E quando eu oferto relógio, Deus me dá em abundância para comprar outros relógios. E eu já recebi muitos relógios também de oferta. Porque a semente que a gente planta, dela a gente vai colher. Isso é sem dúvida na vida de um irmão. E a gente tem colhido muitas coisas no reino de Deus. Quantos testemunhos nós temos, eu e Gabi nós temos, esses dias,
nós estávamos em casa, e a nossa menor estava sem roupa, Laura. Vamos precisar comprar roupa, não sei o que. Ela é recém-nascida, a gente não foi no enxoval completo. E uma irmã decidiu plantar as roupas que ela tinha da filha dela. Roupas novas que nunca haviam sido usadas na nossa vida. E eu tenho certeza, se ela não colheu ainda essa semente, ela vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Porque eu sei que ela plantou com a atitude do coração certa. Aleluia. Esses dias, meu irmão, já plantei semente rápida, agora feito essa. Inclusive o irmão está até aqui na igreja. Eu fui ao frigorífico comprar carne. Cheguei lá, tinha um senhor na minha frente para pagar a conta. Uma conta dele, tinha alguma sacolinha, um pedaço de carne, umas sacolas, e eu estava atrás da fila. E ele pegando a carteira com dificuldade, um pouco mais de idade ele tinha, e eu estava atrás. E eu fui comprar só um queijo, eu acho. Eu estava atrás. Aí eu cheguei na moça do caixa, ela já tinha feito a conta dele, estava esperando ele pegar o dinheiro. Aí ela disse, quanto foi a conta? Eu disse, quanto foi a conta dele? Soma a dele com a minha. A dele deu cerca de R$190. Eu fui e paguei aquela conta. E não disse nada ao senhor, e saí. E fui andando para o carro. Aí o senhor, quando foi pagar, disse, não, aquele moço já pagou. Aí o senhorzinho, oxente, ele não me conhece, Deus abençoe. Eu disse, não, Deus abençoe o senhor também. Entrei no carro e fui embora. Quando foi no outro dia, a gente estava para ir para a conferência de ministros. Chegou um irmão lá em casa. Disse, aí, vamos para a conferência? Vamos. Ele disse, eu queria fazer uma oferta na vida de vocês. Eu disse, não, meu irmão, amém, obrigado. Outra coisa, meu irmão, não se constrange de receber sementes. Não se constranja. Porque a pessoa que está plantando, ela vai colher. E se ela quer plantar, creia que ela está plantando numa boa terra. Aí o irmão foi e disse, você vai. Manda quiser para eu fazer uma oferta. Aí eu, beleza, mandei, né? Esperava uma oferta padrão, né? Aí não tem aquela palavra que Deus faz multiplicar 30, a 60 e a 100 por um. Pronto. Nessa eu colhei a mais de 100 por um, meu irmão. O irmão me fez uma oferta que foi capaz de suprir todas as minhas despesas e eu acho que ainda sobrou. Esse ano eu fui para a conferência de pastores, não tirei R$1 do meu bolso com oferta. Fui para a conferência de ministros, não tirei R$1 do meu bolso. Fui para o Maximize agora também, não tirei R$1 do meu bolso. Sabe por quê, meu irmão? Deus, quando vê um coração generoso, Ele honra. E eu quero te estimular a você ser generoso, meu irmão. Não deixar de plantar sementes no reino. Não deixar de plantar na vida dos irmãos. Nós somos uma igreja generosa. Sabe que o nosso Deus é bom? E sabe que nós refletimos o caráter dEle? Que nós temos, a palavra diz, nós temos a divina semente. Então nós temos o caráter de Deus dentro de nós. E o nosso Deus é bom. É um Deus generoso. Um Deus doador. Então nós devemos também sê-lo. E esse texto lá tem até anotado aqui. 1 João 3,16. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que permanece em nós é a divina semente. Nós temos o DNA de Deus, meu irmão. O jeito de Deus, o caráter de Deus. E Deus é um excelente doador. Aleluia. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler para você. O pessoal pode projetar. Gênesis 1, 26. O texto fala de Isaac. Desculpa. Que Isaac semeou. Não. Gênesis capítulo 26, verso 1. Isaac semeou em meio à crise. Diz o seguinte, Gênesis 26, verso 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai.
Deus diz a Isaac: não vá para o Egito, fique na terra que eu te disse. Existia fome na terra, existia uma grande crise. Isaac decidiu obedecer a Deus e decidiu semear em meio à crise. E no verso 12 a palavra diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Não importa a crise, meu irmão. Não importa o que você está passando. Você tem uma semente que ela pode multiplicar 100 por um. Não importa. Não importa a falta, não importa a escassez, não importa a crise. Nós temos a palavra do Senhor e nós temos uma semente a ser plantada. Aleluia. Na nova aliança nós já somos abençoados. Nós não plantamos para sermos abençoados. Você entende isso? Nós já somos abençoados. E porque nós somos abençoados, porque nós sabemos disso, que nós somos abençoados, é que nós plantamos. A minha semente me representa. A sua semente, ela te representa. Eu sou abençoado, eu planto. Aleluia. Sabe, queridos, que Deus disse, eu disse no começo, que Deus nos deu a sua melhor semente. E foi por amor. Ele podia ter dito, se ele quer salvar a humanidade, haja salvação. Poderia. Deus é onipotente. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus plantou o seu Filho e colheu uma igreja. Aleluia. Deus plantou o unigênito e colheu um primogênito. Ele escolheu dar a sua melhor semente. Ele escolheu se submeter a esse princípio da plantação e da colheita. Aleluia. Ele escolheu. Você lembra do texto da pesca maravilhosa? Está lá em Lucas 15, de Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando, não encontrou nada. E me parece que Jesus estava com a intenção de encher o barco dele de peixe. Jesus podia ter dito: haja peixe. Ele é onipotente. Poderia ter dito: haja peixe. Eu podia até mandar os peixes pular dentro do barco, sem precisar nem de rede. Poderia. Mas ele decidiu se submeter a um princípio que ele mesmo criou: a plantação e da colheita. Ele disse: Pedro, me leve ali. Estou parafraseando. Ele usou o barco de Pedro para pescar. Ele poderia não usar. Você concorda comigo? Ele andou sobre as águas. Você concorda comigo que seria até mais miraculoso, chamaria mais atenção se ele estivesse em pé sobre as águas e pregando a palavra? Chamaria mais atenção? Ele poderia fazer isso. Mas ele escolheu contar com Pedro, contar com o barco de Pedro. Decidiu submeter a um princípio que existe. E Pedro, além de emprestar o seu barco a Jesus, foi com ele, plantou essa semente. E Pedro ainda plantou uma segunda semente. Quando Jesus disse: lança as redes, ele disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando. Estava voltando para casa já liso, talvez devendo. Senhor, eu passei a noite pescando, não peguei nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Semente de fé. Aleluia. E você sabe o que aconteceu? Aquela pesca maravilhosa. E eu queria que você trouxesse à sua cabeça um memorial de quantas colheitas você não já teve no reino de Deus, quantas sementes você já plantou. Que é um princípio que rege a minha e a sua vida, meu irmão. Eu planto, eu colho. Certamente eu colho. Entenda que o próprio Deus plantou o seu melhor.
Então não joga a sua semente de qualquer jeito. Escolha o solo que você vai plantar. Jesus falou sobre isso também. O homem, quando você vai semear, plante, meu irmão. Não deixe de plantar. Eu estou aqui nessa noite com a boca de Deus para te dizer que existe um princípio na palavra de Deus. E esse princípio, ele tem o poder de te abençoar. O princípio da plantação e da colheita. Amém? Glória a Deus.